falei pro senhor, né? O meu era da Bíblia faz 5 anos. Pai do Senhor, Cris. Gente. Ah, mas eu vou começar por ele. Paz, gatona. Paz do Senhor, gente. Hoje é a lição de número 5, isso, o lamento de Jó. Cumprimentos amados que estão aqui, a paz do Senhor. Cumprimentos amados que estão em casa, os que forem assistir. Tempinho de chuva hoje, alguns irmãos me avisaram que não poderiam vir. Inclusive a Karen está com 2 pequenininhos dela lá com gripe. A Alice, acho que é o Pietro que está com gripe também, né? Que Deus esteja abençoando e guardando a vida deles, né? Aí mais alguns irmãos me avisaram que por conta de algum contratempo. E outros, talvez por conta da chuva, né? Não puderam vir. Mas amém. Deus sabe todas as coisas. Amém? Antes de mais nada, quero pedir para os amados aí que estiverem acessando o canal, deixa o like, ou se não gostou também, deixa um negativo, não tem problema. Mas curte aí ou não curte, deixa o comentário, é importante o comentário de vocês. Compartilha essas lições. Podem colocar comentários aí para eu estar melhorando também essas aulas, os irmãos que estão aqui na igreja hoje também. Deixa o comentário, professora, pode, se você fizer assim, aceito sugestões, peço sugestões. Toda vez que vocês compartilham um vídeo da palavra de Deus, vocês estão sendo sementes no reino, estão plantando no reino de Deus. Eu tenho visto nesses últimos dias e tem me deixado um tanto quanto triste, porque a gente vê que às vezes o mundo, as pessoas abrem canal para falar de besteira, bomba em 2, 3 dias, tem milhares de acessos, milhares de compartilhamentos, mas quando fala da palavra de Deus, quando fala do reino, para você ter 20, 30 visualizações é uma luta. E por que isso? E eu falo isso porque não é... Eu vejo muitos cristãos curtindo coisas do mundo, porcarias mesmo, e não curtem, ou pelo menos assistem um pouco da palavra, ou compartilham a palavra. Então isso tem me entristecido um pouco nesses últimos dias. Eu tenho até conversado com Deus, até falei com a Tati ontem, que essa lição falou muito comigo. Porque aqui fala o lamento de Jó. Jó lamentou o dia que ele nasceu por conta de tudo que aconteceu com ele. E eu fiquei pensando, falando com Deus a respeito de Senhor, por que as pessoas não querem te buscar? É engraçado que a hora que estão no aperto, lembram de Deus. Mas quando está tudo bem, esquece. Não quer pagar preço, não quer orar, não quer buscar, né? Não digo todo mundo, mas infelizmente a grande maioria está assim. E isso nos entristece. Mas amém. Deus sabe todas as coisas, eu creio que Ele está no controle. E eu creio que esse quadro ainda vai ser revertido em nome de Jesus. Amém? Vamos estar fazendo uma oração então para nós iniciarmos. Vou aproveitar e colocar então as crianças da Karen, né, para que Deus esteja abençoando, que essa gripe venha passar o quanto antes, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças, meu Pai, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, na Tua casa, participando deste estudo bíblico, ó Deus. Te louvo e te glorifico pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite, ó Pai, pela vida daqueles que estão em casa assistindo, ó Pai querido, e por aqueles que hão de assistir também esse estudo, ó Pai. Senhor, nos dá seu entendimento, abre os nossos ouvidos espirituais, ó Pai. Ministra o nosso coração a Tua palavra, Senhor amado, e que nós venhamos a entender qual é o nosso real propósito aqui na terra, qual é o objetivo para o qual nós somos criados, Senhor amado, e que mesmo diante de tantos questionamentos e tantas lutas, possamos permanecer fiéis na Tua presença e fiéis no Teu propósito, ó Deus. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Misericórdia. Pessoal de casa não precisa se assustar não, que é academia aqui em cima, tá? Na lição de número 5 então, o tema é o lamento de Jó. O nosso texto áureo está no livro de Jó, capítulo 3, versículo 24, onde ele fala: porque antes do meu pão
vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Já no 3:26 ele fala: não tenho descanso nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Jó estava desesperado, estava lamentando, porque, veja bem, uma pessoa, um ser humano que era próspero, com filhos, com família, com bens, do dia para a noite, perde os 10 filhos, perde todos os seus bens, se vê cheio de feridas, os seus amigos o apontando. Pensa bem para um ser humano, como que fica? E ele era um homem de oração. A palavra de Deus mostra que após cada festa que os seus filhos faziam, Jó ia lá e sacrificava ao Senhor, com medo que os seus filhos pudessem ter pecado inconscientemente. Então ele era um homem temente a Deus. Mas nessas lições nós vamos entender um pouquinho sobre esse sofrimento de Jó. O que nos leva a ficar tão angustiados a ponto de rejeitarmos o dia do nosso nascimento, como Jó fez? O que nos leva a questionarmos Deus por conta do nosso sofrimento? Será que é pecado questionarmos a Deus? Será que é pecado ficarmos entristecidos com a situação pela qual estamos passando? Nós vamos ver um pouquinho isso na lição hoje. Amém? A nossa verdade prática: o sofrimento pode nos levar a situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Hoje eu até postei na hora do almoço um videozinho onde eu falei que... Você viu o vídeo, Edna? Então, que nós não podemos deixar para lá a nossa história, não podemos ignorar a nossa história, simplesmente desistir. Porque nós perdemos muita coisa. E pior do que isso, perdemos a oportunidade que a história vai trazer para a nossa vida. Temos que deixar Deus escrever a nossa história. Eu estou lendo esse livro aqui, O Poder da Oração, é a terceira vez que estou lendo esse livro. Mas ele tem tudo a ver com o livro de Jó. São histórias reais de pessoas que vivenciaram traumas muito grandes, emocionais, e que, humanamente falando, não via saída mais para elas. Não via mais. Só um exemplo aqui, bem pequenininho, só para vocês. Inclusive, a própria autora, a Laurie Sturt, conta o seu testemunho. Tá? Deixa eu ver se tem um bem pequenininho aqui, ó. Em maio de 2012, Kim publicou em seu Facebook que sua licença sabática em Westermont havia começado oficialmente. Ken, seu marido, a levou para um cruzeiro de 7 dias. Felizes, passaram o tempo comendo até chegar em Puerto Vallarta. E Kim achou que a dor do seu estômago se devia muito provavelmente ao excesso de comida e ao balanço do navio. Quando voltaram, descobriram que não era comida nem o balanço do mar. Kim estava com câncer no ovário e estágio avançado. Aí, só para resumir aqui no finalzinho, Ken ficou ao lado de Kim durante 24 sessões de quimioterapia. Ele a amou quando ela sentia dor. Ele a amou quando ela perdeu seu cabelo. Ele a amou quando ela não conseguia sair da cama. As postagens de Kim no Facebook refletiam seus altos e baixos, mas sua fé não vacilou. Seu otimismo incessante encorajou Ken em sua batalha. Em uma de suas postagens, Kim escreveu: "Sou grata por ter um marido que me mostra diariamente o quanto Deus me ama." Quer dizer, um casal, eles eram pastores, saíram para uma viagem merecida, tiraram umas férias, né? E nessa viagem, no cruzeiro de 7 dias, a esposa começa a passar mal e descobre que está com câncer em estágio avançado. Se vocês forem ler aqui, tem outras histórias aqui que ela relata que são fatos verídicos, que mesmo assim eles não deixaram se abalar. A fé deles era tão grande, que eles não esmoreceram. Tem um relato de um outro casal que o sonho deles era ter um filho. Ela engravidou, cristãos também, e o médico falou assim: olha, seu bebê tem uma má formação e provavelmente ele vai morrer na gestação mesmo. Eles perseveraram em oração, o bebê nasceu, durou 3 dias. Aí todo mundo achava que eles iam ficar arrasados com a morte do bebê. Não. Eles falaram: nós louvamos a Deus todos os dias, porque nos permitiu viver ao lado do nosso bebê 3 dias inteiros.
Quer dizer, humanamente falando, era para acontecer o quê? Para se debulhar em lágrimas, para eles ficarem culpando a Deus. Mas eles não culparam. Eles acharam um lado bom. E com essa experiência que eles tiveram, eles começaram a trabalhar com crianças órfãos. E Deus depois os recompensou. Não vou contar tudo, senão depois não tem graça, né? Já vocês curiosos em relação ao livro. Outra moça com 46 anos, noiva, seu noivo já tinha sido casado, estava com um casamento marcado, ele foi servir o exército, ele é marinheiro, foi servir a chamado do exército. No começo, se falavam diariamente, de repente foi esfriando. Quando ele voltou, eles acharam que ela, bom, vamos casar agora, né? Ele falou, não vou casar. Ele acabou voltando com a ex-mulher. Para ela achou que foi o fim. Ela falou, acabou, eu não tenho mais, já foi. Minha esperança de casamento acabou-se. Passaram-se 3 anos, Deus preparou um homem de Deus, mais novo do que ela, e se casaram. Então, esses são só alguns exemplos de situações reais que aconteceram, igual esse relato aqui de 2012, quer dizer, de 8 anos atrás, desse pastor e dessa pastora. É bem recente. Tá, mas o que isso tem a ver com o livro de Jó? Não é a mesma situação de Jó, mas são crises, são dificuldades reais que acontecem até o dia de hoje. E que pessoas de carne e osso, que estão vivendo na nossa época, têm conseguido superar. Por quê? Porque são firmados em Cristo Jesus. Tem uma fé firmada no Deus vivo. E é essa fé que nós precisamos ter diariamente. E essa lição de Jó nos ensina isso. Ela vem... Nessa lição nós vamos aprender que os lamentos de Jó revelam as fragilidades do ser humano. Nós somos frágeis. O próprio Jesus Cristo, quando estava no Getsemane, falou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Porém, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, até mesmo Jesus pediu para que Deus afastasse, porque ele sabia o que ele ia passar. Então, nós somos frágeis, nós temos aflições que qualquer um de nós pode passar. E o livro de Jó quer nos ensinar a superar essas aflições. O livro de Jó não esconde que Jó era humano. O livro de Jó não esconde as suas fragilidades. Mas ele mostra que mesmo diante das suas fragilidades, ele manteve-se fiel. Amém? Essa lição esclarece que Jó desejou intensamente a morte. Veja bem, ele até amaldiçoou o dia do seu nascimento. Quando o patriarca Jó deseja a sua morte, na verdade ele não quer tirar a sua própria vida. Ele quer simplesmente pôr um fim a todo aquele sofrimento pelo qual ele vinha passando, ao qual Satanás tinha imposto para ele, com a permissão de Deus. Só que nós vamos ver que apesar de ele ter desejado a morte, ele não buscou o suicídio. Aí que está a grande diferença. Então é pecado desejar a morte? Em algumas situações a gente acaba desejando, sim. Elias tinha acabado de eliminar quantos profetas de Baal? E olha que profeta que foi Elias. Então isso quer dizer que nós somos sujeitos também. Se grandes homens de Deus passaram por provações, chegaram a pedir a morte, quem dirá nós então? Só que nenhum deles buscou realmente a morte, porque eles não queriam na verdade morrer, eles queriam simplesmente acabar com ele. Então Jó, com essa lição, ele quer nos transmitir a mensagem de que o único que pode decidir sobre a nossa vida e a nossa morte é o Senhor Jesus. Nas mãos dele está tanto a morte quanto a vida. Amém? Então, por mais que seja difícil, por mais que a gente esteja enfrentando uma batalha ferrenha, devemos sempre lembrar: temos um Deus que está conosco o tempo todo, mesmo quando ele estiver em silêncio. Amém? Na introdução, na lição anterior, nós vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Neste lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou o que sentia.
Por que eu nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivendo? Nessa lição, veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa da sua vida, deveria ser também a causa da sua morte. Pois se dele vinha o bem, também deveria vir o mal. Amém? Então Jó tinha consciência, né, de que se de Deus vem o bem, de Deus também vem o mal, né? Só que os grandes lamentos de Jó só trazem os questionamentos dele, porque ele deve ter pensado assim: tá, se eu estou sofrendo tanto, então, se era para eu sofrer tanto, então por que eu não morri na barriga da minha mãe? Ele chega a falar aqui na leitura bíblica em classe, que nós vamos ver agora, que ele fala assim: por que não, os joelhos que me seguraram, ou o peito que me amamentou, não me deixou que eu morresse de uma vez? Ele quis dizer, a parteira que me trouxe ao mundo e minha mãe que me amamentou. Por que já não deixaram que eu caísse no chão ou acontecesse alguma coisa e eu morresse? Tamanho era o desespero de Jó. Vamos ver aqui a nossa leitura bíblica em classe, que está em Jó, capítulo 3, versículo de 1 a 26. E a gente vai entender essa introdução que ele deu aqui. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia que eu nasci e a noite em que dissestes, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele sua luz. Contamine-no as trevas e as sombras da morte, habite sobre ele nuvens negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre os números dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoe-na aquela que amaldiçoa o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo que espere a luz, e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Portanto, não fechou as portas do ventre, nem escondeu os meus olhos da canseira. Por que não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria, repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes, que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, o servo fiel fica livre do seu senhor. Porque se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que os tesouros ocultos. De que alegria saltam e exultam, achando a sepultura? Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Aqui no versículo 16, eu só quero ressaltar isso aqui, que ele fala: ou como aborto oculto não existiria. Esse aborto oculto seria um aborto espontâneo. Por que a minha mãe, o organismo da minha mãe não me rejeitou no ventre dela? Em outras palavras, seria isso. Porque se a gente não deixar até explicado isso aqui, alguém pode falar: então o Jota é a favor do aborto? Essa versão aqui é mais clara para entender. É, como está aí? Porque não me sepultaram como uma criança que nasceu morta, como um bebê que nunca viu a luz. Aí, essa versão é melhor mesmo para entender. Porque na revistinha, ela tá, se você não interpretar direito, né, dá a impressão de que ela está falando assim: por que não me abortaram então? E não é isso, né? Exatamente, é por que eu não nasci morto. Isso mesmo. Amém? Tamanho era o desespero de Jó, né? Primeiro lamento de Jó: por que eu nasci? Olha que pergunta, por que eu nasci? E eu já ouvi isso de várias pessoas, viu?
Por que eu nasci? Por que eu vim ao mundo? Se eu não presto para nada, se eu não sirvo para nada, se eu só sei sofrer, se as pessoas falam que eu não valo nada. Todos nós temos um propósito. Ninguém veio ao mundo em vão. Ninguém é obra do acaso. Deus tem um propósito na vida de cada um. Muitas vezes nós não entendemos agora. Assim como Jó não entendia naquele momento por que ele estava passando por aquilo. Sendo ele um homem justo, que orava, que buscava o Senhor. Isso também traz uma outra reflexão para nós. Não quer dizer que porque eu sou justa, porque eu oro, porque eu estou sempre na presença do Senhor, que eu não vou passar por lutas. Vou. Só que tem uma diferença entre o ímpio e nós cristãos. Nós passamos pela luta com a certeza da vitória, enquanto o ímpio não. Nós podemos deitar na nossa cama, mesmo quando não conseguimos dormir logo, igual nós estávamos conversando hoje, né, irmão Pedroso? Às vezes o sono não vem por conta de retaliações, por conta de investidas do inimigo, e aí nós colocamos mais em oração e buscamos mais o Senhor, e sentimos que o inimigo tenta nos atacar. Mas nós sabemos que no momento que nós deitarmos na nossa cama, que o Senhor falar, agora chega, agora você vai descansar, não há nenhum poder das trevas que vai dominar sobre a nossa vida, porque o Senhor Todo-Poderoso é quem vai guardar. Mas o ímpio não é assim. Quantos ímpios que chegam em casa vazios, às vezes ficaram na noitada, festaram, encheram a cara, beberam tudo mais um pouco, achando que não ia resolver seus problemas, achando que iam ter sua alegria de volta. Chega em casa com um vazio, com uma tristeza, pior 3 vezes o que Jó sentia, e não tem saída. E aí fazem o quê? Buscam a saída onde? No suicídio. E lembrando que quem tira a própria vida não tem perdão, não vai para o céu, está condenado. Está lá no livro de Apocalipse. Os suicidas não entrarão nos reinos dos céus. Por isso que Jó, ele chegou a amaldiçoar, chegou a pedir a morte, mas ele não, porque ele sabia que se ele tirasse a própria vida, ele sabia para onde ele ia, ficaria apartado do Senhor eternamente. Amém? A dor de Jó era profunda, e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que eu nasci? Este questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista, no Salmo 130, versículo 1. Ele fala, das profundezas clamo a ti, ó Senhor. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante de seus conflitos. Está lá em Jeremias 24, de 14 a 18. Depois vocês podem estar lendo. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. Olha, então tem o salmista, tem Jeremias, tem tantos outros aí, tem Esdras, tem Neemias, tantos, o próprio Jacó, quando foi brigar com o anjo, ficou até marcado, né, que o anjo deslocou o osso da sua coxa. Entre tantos outros que também passaram por provações e que chegaram a ponto de falar, Senhor, não aguento mais. Em que lugar da memória, aliás, que em lugar da memória viesse o esquecimento. Então, outro lamento de Jó é que no lugar da memória viesse o esquecimento. Por que o esquecimento? Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus como a Satanás previu que ele faria. Porque uma das coisas, um dos resultados da queda do homem, quando caiu lá no paraíso, são as lembranças negativas que ficam. Aí o que acontece? Essas lembranças negativas vão trazendo tristeza para a sua alma, e essa tristeza vai corroendo, e se a gente não pede para o Senhor limpar essas tristezas, vai ficando, vai acabando, cada vez mais vai doendo. Então Jó queria que viesse o esquecimento, não queria mais lembrar das coisas ruins que ele estava passando, ele queria apenas lembrar de que Deus preparou um lugar maravilhoso para ele. Ele queria apenas guardar as lembranças boas dos filhos vivos, das festas, de tudo que acontecia de bom, de gostoso, antes dele passar por esse tormento. Em vez disso, Jó, em vez de Jó amaldiçoar Deus, ele amaldiçoou o quê? O seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento de criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para o homem de Uz,
esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo. Quantas vezes a gente não fez isso, né? Quantas vezes a gente não falou para Deus, eu queria esquecer, eu queria apagar esse dia da minha memória. Mas não tem como apagar. Mas tem como superar. Quando pedimos para o Senhor entrar nas nossas vidas, quando pedimos para Ele nos dar força, para mesmo lembrando daqueles momentos, tirarmos proveito, tirarmos lições boas daquilo que nós passamos, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos ajuda. E aí nós lembramos e não dói tanto. Igual Paulo, a Bíblia fala que Paulo orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne. E o Senhor falou o quê? Minha graça te basta, porque é na sua fraqueza que eu me aperfeiçoo. Então, por isso que Deus não permite que nós esqueçamos. Porque também se nós esquecermos o que nós passamos, a gente acaba aprontando de novo, né? Então Deus permite que a gente lembre de onde nós caímos, do que aconteceu conosco, do resultado da nossa desobediência, para que a gente venha a ser mais submissa ao Senhor, a ser mais confiante nele, a ser mais obediente. Não estou dizendo que Jó desobedeceu. Nesse caso não foi desobediência de Jó. Foi a aprovação que Deus permitiu. Mas as lições que nós podemos tirar hoje é essa. Uma das lições, né? Que Deus não apaga a nossa memória, não nos faz esquecer o que de ruim aconteceu conosco, para que a gente não venha pecar lá na frente novamente. Mas para que a gente tire lições positivas disso. Amém? Outro lamento de Jó, que em vez da ordem, viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário, e que dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivesse existido. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. Está lá no versículo de 4 a 7. E por quê? Porque em vez da paz veio a dor. Em vez da ordem, o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã. Este famoso e assombroso animal marinho simbolizava o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido. E, portanto, não passaria por tudo isso. Neste sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. Amém? Quando Jó fala aqui do Leviatã ou do crocodilo, que era um monstro marinho, ele, que mudava a ordem, né, em caos, ele tenta mostrar que na terra a ordem pode dar lugar ao caos em pouco tempo. E por que será que a ordem pode dar lugar ao caos em pouco tempo? Porque o mundo está no maligno. Então por que o cristão sofre provação, sofre dor, tem tormento? Porque aqui não é nosso lugar. O cristão sofre não é porque muitas vezes está desobedecendo, mas é porque está num lugar que não é nosso. Nós estamos num lugar onde quem tenta dominar são os demônios, as potestades, as hostes espirituais da maldade. E nós somos luz. E se nós somos luz, as trevas querem nos apagar. É por esse motivo que muitas vezes nós sofremos aqui. É por isso que nós sofremos perseguição, é por isso que nós sofremos humilhação, é por isso que o Satanás tenta zombar de nós, tenta imitar o que nós fazemos, tenta fazer que parecemos, que a gente venha virar piada ao motivo de chacota, que foi o que aconteceu com Jó. Os amigos dele falaram, pô, se não é o certinho, se não é o bonzão, quer dizer, no linguajar de hoje, então por que você está aí? Vai, confessa logo, qual foi o pecado que você cometeu? Não, porque você pecou, e pecou gravemente, que você perdeu os filhos, perdeu os seus bens, perdeu suas empresas, tudo que você tinha, você perdeu. Está alguma coisa assim de errado. E quem é que faz isso? É o acusador, é o inimigo. Então nem sempre, lógico que tem provações que somos nós que provocamos, mas nem sempre somos nós que provocamos as provações. Às vezes Deus permite essas provações na nossa vida para nos moldar, porque nós somos ouro puro. E o ouro, enquanto ele só é retirado da terra, nada mais é do que um metal amarelo, com impurezas. E para nos tornarmos ouro puro, de Ofir, que é o ouro mais
caro, mais raro que tem, nós precisamos passar pelo fogo para purificar, para tirar as impurezas. Porque o ouro, depois que derretido, que separa-se todas as impurezas dele, chumbo, cobre, tudo que tiver misturado nele, fica somente o ouro, o material mais precioso. E um detalhe, o ouro, apesar de firme, ele é maleável. Ele te deixa ser moldado. E assim somos nós cristãos. E é isso que aconteceu na vida de Jó. Ele era uma pepita de ouro, talvez não tinha sido lapidada ainda. E Satanás achou que por não ter sido lapidado, ele ia fazer o que ele quisesse. E Jó ia blasfemar, mas Jó não blasfemou. Jó permitiu ser passado pela fornalha, pelo refino, para lá na frente ser moldado segundo a vontade do Senhor. E esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. É por isso que muitas vezes passamos por provações. Amém? Ponto 2. Amados, se tiver alguma dúvida, perguntem, falem. Segundo lamento de Jó. Por que eu não nasci morto? Misericórdia. O segundo lamento de Jó revela que ao nascer, o ser humano pode ser alvo de grandes aflições. Está lá em Jó 16:33. Por isso Jó menciona que seria melhor ter nascido morto, pois só assim não provaria as aflições desta vida. Jó 3:11. Ele fala descansando em paz do ponto 1. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. Então, primeiro até o versículo 10, ele está amaldiçoando o dia do seu nascimento. A partir do versículo 11, ele começa a reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa. Ele queria descanso de todo o seu sofrimento. O que Jó pedir era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Então, o sofrimento era tanto que esse desejar morrer era tão somente para poder descansar. Amém? No ponto 2, livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento da não existência. Ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, nada disso teria acontecido. Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz. A palavra hebraica nefel, usada no versículo 16 como natimorto, possui sentido de um aborto espontâneo e é traduzido dessa forma em Eclesiastes 6:3 e Salmo 58:8. Aqui, em nenhum momento, Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa no sentido metafórico de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo para a tribulação. O raciocínio é claro. Para os que morrem, cessaram as angústias e tribulações da vida presente. É verdade. Para quem morre, acabou. Descansou. Mas você percebe um negócio que a gente, se não prestar atenção, a gente interpreta que Jó realmente quer morrer no momento ali da vida dele. Mas você vê que ele está reclamando de ele não ter morrido quando era bebê. Não agora. Não agora. Exatamente. Porque na cabeça dele, na concepção dele, agora ele está em pecado. Ele está errado. Ele sabe que se ele morrer agora, ele é condenado. Porque ele falou, porque eu não morri quando era neném, não teria passado por isso. Ele já ia direto para o céu, enfim, estaria no descanso eterno. Porque ele não deseja o suicídio. Exato. Ele desejou não ter nascido. Que é bem claro, exato. Claro que tipo assim, ele reclamar, por que eu estou vivo? Não que ele quer que seja morto agora. Não, é porque ele não queria ter nascido tipo para assim, passar por isso. Para que Deus deixou eu ficar vivo se fosse para passar tanta dificuldade, para ser um Zé Ninguém, para ser um cara que só dá trabalho, que fica fedendo a cidade inteira. Enfim, tipo, é nesse sentido que ele quis dizer. Não que ele ia morrer aqui. Não, exatamente. Exatamente. E aí, por isso que às vezes alguns pegam esse texto para justificar o suicídio.
Ah, mas Jó, sendo um homem de Deus, também pediu para morrer. Mas é justamente essa interpretação errada que é feita que leva a essa heresia. É isso mesmo, Ricardo, muito bem colocado isso que você falou. E é verdade, ele não queria morrer, ele queria, nesse momento, não ter nascido. Exato, porque ele não teria passado pelo que passou. Mas como ele nasceu e passou, o que ele queria era acabar com o sofrimento, não tirar a própria vida. Né? Isso é importante, tem que ficar muito claro mesmo. É verdade. E aí tanto que ele fala, né, que se ele tivesse morrido, ou tivesse nascido morto, seria como os escravos que foram libertos, seria como os reis que construíram seus palácios, mas deixaram tudo ali. Quer dizer, eu tinha riqueza, eu tinha tudo. Então você, ó. Isso. De paz. Eu nasci morto, então eu nasci puro, tinha a crença, tem até hoje a crença, né, das criancinhas que nascem mortas já vão direto para o céu, porque não tem pecado. Então, nessa concepção de pensamento dele. Exatamente, é bem isso mesmo. E isso é uma realidade para o cristão, né? Porque o Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, seremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento. E Jó sabia disso, né? Então por isso que ele desejou ter nascido morto. Olha lá, Filipenses 4, de 11 e 12, fala o seguinte: não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, ó, se estamos nesse mundo, estamos sujeitos. Isso aqui é Paulo falando aos Filipenses, né? Que ele, não estou dizendo que eu preciso de alguma coisa, eu estou dizendo porque eu aprendi. Então, se vocês verem o contexto, vão entender o porquê ele está falando isso, né? E se nós vermos também lá em João 16, 33, ele fala, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, nós também venceremos. E Jó mostra isso para nós aqui nessa lição, né? Que por mais que a gente às vezes deseje também não ter nascido, né? Desejo não ter nascido um dia, por que nada, né? Lá na frente nós sabemos que a nossa vitória está garantida. Não é fácil perseverar? Não é fácil. É difícil? É difícil. Porque dia após dia, igual o pastor fala aqui, nós temos que dia após dia pedir para o Senhor renovar a nossa fé, andarmos de fé em fé, orando, clamando, vigiando, porque o inimigo está ao redor, bramando igual um leão, preparando, prontinho para dar o bote. E todo dia tem alguma coisinha, o Satanás vai usar alguma coisa para tentar nos atacar, para tentar nos afligir, nos entristecer, para fazer com que a gente amaldiçoe o dia que a gente nasceu. Ele vai tentar achar alguma coisa. É por isso que nós precisamos estar focados na palavra de Deus. É por isso que eu falei no começo aqui que às vezes me entristece, porque muitos cristãos acabam sofrendo porque não buscam conhecer o que a palavra de Deus tem para nós. Não buscam conhecer a verdade. Não buscam saber o poder que tem esse livro. A Bíblia é sagrada. Nela contém as saídas da vida. Tudo que nós precisamos está aqui. Todo o nosso alimento está aqui. Não é porque sou eu que estou aqui na frente ministrando. Não é isso. É porque o Espírito Santo de Deus que é maravilhoso e que ministra as nossas vidas. E é interessante que quanto mais nós meditamos na palavra, mais fortalecidos nós ficamos. Nós conseguimos chegar numa segunda-feira no serviço sorrindo. E as pessoas olhar para você e falar... Segunda-feira nada. Exatamente. A segundana de novo. Glória a Deus que é segunda-feira. É mais uma oportunidade, é mais uma semana que eu tenho para demonstrar o amor de Deus pela minha vida e pela vida de quem está à minha volta. É mais uma oportunidade que Deus me dá de pregar o Evangelho através da minha vida. Mas como eu vou conseguir fazer isso se eu não estiver pautado na palavra? Ai, mas Cláudia, então você não tem problema? Eu tenho. Então você não fica triste? Eu fico. Mas há uma diferença em eu estar triste e mostrar isso para o mundo. Eu tenho que mostrar para Cristo o que eu estou sentindo de tristeza. Para o mundo eu tenho que mostrar a alegria que está na minha vida por ter tido a salvação, por ter ganho a salvação. Porque aqui Jó, por mais que estivesse reclamando, por mais que ele estivesse murmurando, ele não dá a entender que ele estivesse arrasadérrimo. No mesmo tempo, quando os amigos vêm confrontar, ainda ele vai, prega para os amigos.
Então ele estava mesmo arrasado, ele estava caído, mas mesmo assim, ele tinha uma força dentro dele, porque tudo que Jó tinha era Deus. Na concepção de Satanás, não. Tudo que Jó possuía era seus bens materiais e seus filhos. Mas ele se enganou, porque tudo que Jó possuía era Deus. E quando nós temos Deus como sendo o nosso tudo, não precisamos de mais nada. Porque ele acrescenta tudo. Amém? Amém. Ponto 3. Opa. Aqui, mas ao mesmo tempo temos uma promessa consoladora de Jesus. João 16, 33. E eu lhe disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem até um louvor, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece, posso todas as coisas. Amém? Ponto 3. Terceiro lamento de Jó. Por que eu continuo vivo? Se eu estou nessa desgraça, como diz o Ricardo, fedendo o mundo inteiro aqui. Por que eu ainda estou aqui? Terceira pergunta de Jó revela que muitas pessoas perdem a esperança de viver quando estão passando por provações. É necessário destacar que os filhos de Deus, quando estão sendo provados, provarão o doce sabor da vitória e voltarão a se alegrar diante de Deus. Está lá em Jó 42, 12. E é verdade. Essa pergunta revela que muitas pessoas perdem a esperança quando passam por provações. Aí entra aquela parábola da semente, né? A semente caiu primeiro o quê? No meio do caminho, os passarinhos vieram e comeram. A outra semente caiu no meio dos espinhos, ela até cresceu, mas os espinhos cresceram juntos, sufocaram e ela morreu. E somente a terceira semente caiu no solo bom. E que tipo de semente será que nós estamos sendo? Ou melhor, que tipo de solo está sendo a nossa vida? Está sendo o nosso coração? Será que o nosso coração, e os irmãos aí de casa, que tipo de solo está sendo a vida de vocês? O coração de vocês? Será que nossa vida está sendo aquele terreno fértil, onde a semente da palavra de Deus cai e tem dado fruto? Ou tem sido aquele terreno cheio de espinhos, que diante da primeira aprovação, desiste, não vai saber de Deus? Ou aquele terreno seco, onde a semente nem chega a penetrar no solo, já vem as fofoquinhas, os amiguinhos, as influências e já leva embora a palavra de Deus? Vou deixar essa reflexão para quem está em casa. Amém? Para nós aqui também, mas a gente já está refletindo aqui, né? Vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta. Por que se dá luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão em 3:1, 12 e 3:17. Pela miséria, e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Gente, miserável é uma palavra tão profunda, tão forte, que nunca deveríamos preferir essa palavra contra ninguém. É muito sério isso. E olha o termo que Jó usa aqui. Miserável. É a mais baixa categoria que um ser humano pode chegar. E quando eu falo isso, eu não falo só no sentido de pobreza material, principalmente no sentido de pobreza espiritual. Essa é a pior das misérias que pode acontecer. Podemos ser ricos materialmente, mas miseráveis da presença de Deus. E aí é que é o perigo. Ponto 2. Sem o favor de Deus, novamente Jó volta a indagar. Por que se dá a luz a um homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Jó 3:23. Nessa pergunta, Jó demonstra ser difícil para o homem entender os propósitos de Deus. E é mesmo. Mas o fato de o homem não entender muitas coisas sobre o seu futuro não significa que a sua vida não tenha sentido. Muito pelo contrário. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28.
E Provérbios 4:18 fala que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Olha que lindo. Amém? E nós somos justos, porque a palavra de Deus fala que nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Então, se nós somos justos, a nossa luz tem que brilhar como a alvorada. O que é alvorada? É o nascer do sol. Ele começa tímido, e quando chega ao meio-dia, ele está incandescente, iluminando tudo. E é assim a vida de um cristão. A pergunta busca o significado e o sentido de todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Aqui é um paralelo com Provérbios 4:18, que eu acabei de ler, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Na leitura sapiensal, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, e se refere a um caminho de sabedoria de Deus, que conduz à vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Por que será que ele tinha essa dúvida? Porque aquilo que nós comentamos anteriormente. Porque ele era um homem que buscava a Deus, ele era temente. Então, se ele era temente, por que ele tinha que passar por aquilo? Na verdade, ele não sabia naquele momento o porquê. Mas lá na frente, ele entendeu o porquê. Para provar para o mundo que mesmo sendo justo, mesmo sendo reto, passa por provações, mas vence. E detalhe, ganhou tudo em dobro. Um caminho de sabedoria e maturidade. Olha aí. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento. E com ele não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Amém. E com Ele não imaginamos e nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, então olhar para o alto onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta. E assim, trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Esse ponto 3 aqui é assim fantástico. Só o título dele já diz tudo, né? Um caminho de sabedoria. Se todas as vezes que nós passássemos por provações, nós conseguíssemos tirar pelo menos uma lição para nosso amadurecimento espiritual, seria tão bom. Mas quantas vezes a gente não chegou a falar assim, não é possível, não pode piorar mais do que já está. E aí, piora mais um pouquinho. É aquele dia que você levanta, o carro não pega, você vai chegar atrasado no serviço, aí chega aquele colega de trabalho que, pelo amor de Deus, só te inferniza a vida. Aí você vai almoçar, você esqueceu sua marmita em casa. Aí chegou no final da tarde, você vai embora, o carro ainda não está pegando, você tem que ir de ônibus, você não tem dinheiro. Aí você fala, o que falta mais agora? Aí você põe o pé para fora da empresa, desce aquele pé d'água. Maravilha. Isso é só um exemplo. E aí o que acontece? Vamos xingar? Não. Glória a Deus. Em tudo dai graça. Eu demorei para aprender isso, viu, amados? Eu demorei. Quantas vezes eu questionei a Deus? Quantas vezes eu me achei no direito de perguntar para Deus o porquê eu estava passando por aquilo? Como se eu fosse, um Elias da vida, né? Aí levei umas puxão de orelha, bem dado, e lá na frente eu entendi o porquê, qual era o propósito de tudo aquilo. Só que é normal do ser humano, nós seres humanos somos, por natureza, reclamões. Por natureza, questionadores. Eu tenho aprendido a não perguntar o porquê, mas para quê? O que o Senhor quer me ensinar com isso, Senhor?
Qual é a lição que eu posso tirar disso tudo? Que sempre, por mais difícil que seja, por maior que seja a luta, sempre tem alguma lição para nós tirarmos. Sempre tem algo de bom. Nós temos sempre que tentar ver o outro lado da moeda. Sempre temos que tentar ter um olhar positivo. E isso, amados, não tem outro jeito de nós conseguirmos se não for buscando o Senhor. Se não for pelo Espírito Santo de Deus. Se nós não lermos a palavra, se nós não entendermos que aqui está toda a verdade, que nós podemos realmente confiar nele o tempo todo. Ele fala que olhar os lírios do campo, que não tecem nem fiam. Porém, nem Salomão, na sua sabedoria, conseguiu fazer trabalho tão bonito quanto eles. Quer mais que as aves do céu? Que não plantam, não colhem, não juntam celeiros, mas o Pai do céu, nosso Pai Celestial, as alimenta. Será que nós temos menos valor do que uma ave do céu, do que um lírio do campo? De uma erva que murcha e vai para o fogo? O Senhor fala que nós somos a primícia da criação. Se nós somos a primícia da criação, o que é primícia? É o melhor. E se nós somos criados para louvar e exaltar o nome do Senhor, só temos que nos preocupar em fazer isso. Louvar e adorar o nome do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Matar um leão por dia. Derrubar um gigante de Golias por dia. Mas nós temos o quê? As pedrinhas na nossa funda. Nós temos a nossa força de Sansão, porque a palavra de Deus é que nos fortalece. Assim como Jó se derramou na presença do Senhor, assim como Jó rasgou seu coração, nós temos que fazer também. É pecado então nós questionarmos? Não é pecado, amados. Existem momentos na nossa vida, existem situações que a gente passa, que realmente a gente questiona. Por que, Senhor? Não é pecado então questionar. O pecado é nos afastarmos do Senhor. O pecado é nós blasfemarmos contra o Senhor. O pecado é nós amaldiçoarmos a Deus. Aí sim, é pecado. Então não é pecado nós murmurarmos, não. Tá? Não é pecado nós perguntarmos. Não é pecado nos entristecermos quando acontecem as coisas. Pecado é nós permanecermos entristecidos. O pecado é nós permanecermos irados. O pecado é nós permanecermos afastados do Senhor e culpando a Deus por o que está acontecendo. Isso sim é o pecado. Amém? E Jó entendeu isso. Sabe por que as pessoas pecam nesse sentido que você está falando? Eu até estava falando sobre isso um pouco nesse estudo aí hoje. Eu vou ler depois. A gente coloca a nossa expectativa, foca ela no lugar errado. Você disse aí há mais um pouquinho atrás, nós não somos daqui. É igual eu falei, estava falando sobre em relação da cultura, né? O cristão deveria ceder a cultura e se adaptar à cultura. Mas na verdade a nossa pátria não é aqui. A gente é estrangeiro. Exato. Se a gente pegar e ver como que é filho de estrangeiro, né? Vamos tentar ganhar vida em outro país. Como que é difícil para essa pessoa? Vai para um país que não é o dela, com uma cultura que não é a dela, com um sistema que não é o que ela está acostumada a viver. Então ela sofre. Todo dia é uma luta, todo dia é uma batalha, é humilhação, é afronta, é dificuldade, mas ela vai para ganhar e vencer na vida lá. Amém. Assim somos nós aqui, nós somos moradores do céu. Estamos na terra de passagem só para fazer propaganda do céu. Exatamente. Então, enquanto a gente viver aqui, a gente não é daqui, não vamos se identificar com aquilo, não vai bater o nosso, vamos dizer assim, o espírito vai bater com o espírito aqui, mas não é daqui. A gente é lá do céu, a gente é lá de cima. Então a gente tem que encarar a vida realmente. Porque se você vê, né, igreja que não tem discipulado para batismo, que não tem culto de ensino, que os pastores fazem as promessas milagrosas, vem para Jesus que a sua vida vai mudar, e você vai ver uma bênção. Aí não ensina que vai ter a dificuldade, que vai ter a luta, aí a pessoa compra aquela, nossa, não precisa nem jogar na loteria, eu vou para essa igreja. E aí chega na primeira adversidade, que vem blasfema, que quebra a cara. Não, mas o cara me prometeu, falou que ia ser uma bênção, falou que ia ser aquilo. Por quê? Porque não estuda a palavra. Exatamente. Não vem no estudo de ensino. Exatamente. E aí quebra a cara mesmo. Exatamente. Nossa, Ricardo, você foi muito feliz na sua colocação, porque é justamente isso mesmo. Né? Porque quebra a cara justamente por quê? Porque confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem. Da igreja, né? Isso. Principalmente
que fala, né? Ah, eu sou, né? Nossa, eu não tinha nada, agora eu tenho um. Então foi a igreja que fez. Você uma casa melhor, né? Tem tantos carros. Aí o povo aqui, né? E aí faz um marketing errado do céu. É. Igual, eu gostei que você coloca do marketing, são propaganda do céu aqui, né? Olha, são os marqueteiros, gente, ó. Tem que ter o marketing aqui, hein? E é bem isso mesmo. Aí faz o marketing errado, o que acontece? Se você vende um produto, faz a propaganda do produto, o cliente compra. Experimentou, fez o efeito que você prometeu, o que aconteceu? Vai comprar e vai indicar para outros, não vai? Agora, se você vende o produto, você faz aquela propaganda. Vou pegar o Ricardo aqui, ó. Vende colchão, faz aquela propaganda do colchão. O cara compra, uma semana o colchão já fez um buraco no meio. Você vai comprar, vai indicar para alguém? Não. Você vai falar para mais um outro, pelo amor de Deus, não vai lá no Ricardo, não compra, não. Lógico que não é assim, graças a Deus. Dizer, um cliente satisfeito, ele divulga com uns 3, pelo menos. Agora, um cliente insatisfeito, ele detona você com uns 10. Exatamente. E no reino de Deus é a mesma coisa. Então, eu achei bem interessante esse seu paralelo com a questão do marketing. É bem isso mesmo. E esse cuidado nós temos que ter como igreja. E quando eu falo nós como igreja, nós todos como igreja. Quem está em casa assistindo, que é a igreja do Senhor, não fala igreja só evangélica, não. Tem muito católico também que prega a palavra de Deus. Que eu tenho visto, eu conheço católicos que são cristãos. Assim como tem muitos evangélicos que não pregam a palavra de Deus. Que vivem um falso evangelho. Que vivem um oba-oba, que é igual o Ricardo colocou aqui. Não vai ter problema, não vai ter tribulação. Mentira. Mentira. Vai ter, a palavra de Deus fala, no mundo tereis aflições. Mas, olha só, tem um mas. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha lá, em 1 Coríntios 10, 13, fala que os filhos de Deus sabem que Deus não permite uma carga maior que as suas forças. E sempre, se Deus dá a luta, Ele dá um escape. O Senhor nunca vai nos deixar desamparados. Você colocou, né, a questão de ir para um outro país, é bem isso mesmo. Você chega no país, você não sabe falar a língua deles. Aí você fala, até hoje a gente estava comentando lá no serviço a respeito de linguagem diferente, né? Tem uma professora lá que ela gosta muito da Espanha, e aí da cultura espanhola, ela acha bem interessante. Estava falando um negócio de linguagem, e é bem isso mesmo. Para nós aqui, salsa. Salsa é o quê? Temperinho, não é? Na Espanha é molho. Fala, tem salsa, tem molho. Em Portugal, por exemplo, paletó é saco. É bicho, nós falamos ontem também, né? Bicha é fila. Rapariga é mulher bonita. Então, assim, mas se eu não conheço o contexto daquela cultura, eu posso ser assassinado. E é bem isso mesmo. Então, nós não somos daqui. E como é que eu vou conhecer a cultura do mundo que eu pertenço? Como é que eu vou saber como que eu tenho que agir no mundo que eu pertenço? Se eu não buscar o manual de conduta. Se eu não fizer tarefa de casa. Eu estava estudando isso aí, até escrevi, mas não postei nada, nem joguei. Mas o crente que se converte e não lê a Bíblia é igual uma pessoa que cresce na escola, que é analfabeto. Não aprende nada de nada no mundo. Por que a gente escuta tanta baboseira por aí? Não quer pagar preço no discipulado, não quer pagar preço estudando a palavra, não quer participar de culto de ensino. E só vai no culto se o pregador for de fora. E se o pregador pregar, tiver revelação. É crente Kodak, né? Só vai atrás de revelação. E Jó mostra pra gente que não é assim. Ele, que era um homem íntegro, desconhecia a razão das suas diversidades, mas ele não negou a Deus. E nós achamos que somos os bambambam, né? Primeira dificuldade, não vamos na igreja. Não, Deus não me deu o carro que Ele prometeu. Deus não me deu a casa que Ele falou que ia me dar. Aonde que está na Bíblia que Deus falou que ia te dar um carro? Aonde está na Bíblia que Deus falou que ia te dar uma casa? O que Ele fala aqui é buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, mas meu pai é dono do ouro e da prata. Amém? Não paga o preço para você ver se você vai receber. É isso que o ser humano não entende hoje. É esse o grande dilema da nossa... Porque nós vivemos uma geração fast food. Tem que ser tudo assim, ó. Não aconteceu no momento, não vou mais. Ele é dono do ouro da prata, mas ele mandou juntar o tesouro lá, né? Não aqui, exatamente, que a traça corrói. Eu li essa passagem hoje. Não juntei tesouro na terra.
a qual ferrugem e a traça vão consumir. Mas junteis tesouro no céu. Ó, tem um montão de prata, de ouro aqui. A hora que você chegar aqui, você vai desfrutar disso. Exatamente, é essa a questão. Quando você questão. estiver aí, você vai ter que se virar e aguentar, e até tem que ser bobinho. Porque dessa forma nós podemos até lamentar. Então não é pecado lamentar. Só não podemos blasfemar. Temos que tomar este cuidado. Quando Jó lamenta para Deus, é o lamento de um corpo ferido, de uma alma que mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Tem aqui no louvor que fala, né? Por que te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Então a nossa alma vai se angustiar, vai se abater, é normal. Nós somos seres humanos. Muitas vezes por uma doença, uma enfermidade na família, um parente que se desviou, um filho que não quer saber de estar nos caminhos do Senhor, uma escolha errada que nós fizemos, nos arrependemos. Nós vamos ficar abatidos. Uma enfermidade, obrigada, Ricardo, uma enfermidade que às vezes nos abate, mas isso não é motivo para ficarmos prostrados no chão. Eu achei bem interessante que o Ricardo colocou ontem na questão do vaso. Nós só devemos nos prostrar no chão quando for derramar o resto da sujeira que está dentro de nós, para nos levantarmos novos novamente, limpos de novo, para sermos enchidos novamente com o Espírito Santo. Agora, nos prostrarmos no chão por conta de uma adversidade, obrigada, Ricardo, por conta de uma luta e permanecermos prostrados por causa disso, não é isso que o Senhor quer. Jó fala que, a palavra de Deus fala que Jó pegava cacos de telha e se coçava. Tamanha era a sua dor. Jogava cinza para dar uma abafada no mau cheiro e para tentar amenizar a coceira. Pensa bem que situação o ser humano chegou. Ele não blasfemou. E aí então quando Jó orava para os seus amigos que vieram, em vez de confortá-lo, vieram acusá-lo, apontá-lo, que a gente vai ver já na lição seguinte, que é a lição 6, aqui é a teologia de Eliafaz. Só os pecadores sofrem? A gente já falou um pouquinho na lição de hoje. Aí Jó começa então a orar e exortar eles. E aí Deus faz o quê? Deus muda o seu cativeiro. E acaba de vez com os planos de Satanás na vida de Jó. Então, quer vitória? Vai gemendo, geme e chora. Joelho no chão, jejum e oração. Queremos vitória? Se prostrar, boca no pó. Lá no oculto. Não é na presença dos outros. Na presença dos outros é como Jesus ensinou. Lava seu rosto, não te apresente abatido. Ninguém precisa saber que você está jejuando. E ninguém precisa saber que você está clamando por algo. Lógico que nós temos nossos irmãos em oração? Temos sim. Temos que pedir? Sim, somos uma família em Cristo Jesus. Mas não temos que chegar aqui assim, ó. Ai, não aguento mais. Igual a hiena. Oh dia, oh azar. Não. Tô com problema? Tô. Irmã, vem aqui. Irmão, ó, é o seguinte, tô assim. Irmã, pode me ajudar em oração? Irmão, ó, tô com esse problema. Os irmãos, no caso, né? Pastor, pastora, você pode estar intercedendo por mim? Pode estar me ajudando em oração. Auxiliando em oração, não é orando por você. Porque o crente 6 horas tem um monte, né? Ah, 6 horas por mim? Mais horas, mas você também ora. Portanto, tem que ver quem são os amigos de verdade para não se condenar. O amigo de verdade, ou o irmão de verdade, é aquele que quando você está passando por uma situação, ó, irmão, estou assim, querido, vamos colocar o joelho no chão, vamos orar. Deus vai dar a solução. Verdade. Não chegar e já falar assim, entre todos, apenas um corrigir, o mais novo corrigiu até os amigos mais velhos, que eles não é nada. Porque as pessoas mais velhas, sabe? Porque poderia ser os mais sábios para chegar e conversar com as pessoas. Que mais que condenar no Jó. Então, isso é verdade também. Rever quem são os amigos de verdade, as pessoas que você pode contar de verdade, para não te jogar para baixo, desvirtuar o caminho. É, verdade. E outro ponto, né? Onde a maioria das pessoas hoje em dia caem, né? Porque tem muita gente que aguenta passar fome, a dificuldade financeira, a humilhação e tal, mas a hora que pega na parte de quesito de amigos, que
que apronta, que vira as caras. Sim. É questão do coração, né? Do sentimento. É onde as pessoas. É a pedra de tropeço que o diabo coloca na vida das pessoas hoje em dia. Nosso orgulho, nossa falta de perdão. Isso, orgulho. O orgulho é o que tem precedido a queda de todos grandes homens, que eram grandes homens e mulheres de Deus, que caíram por causa a queda de Satanás. Por causa do orgulho. Então é bem verdade, irmão Deus, a gente tem que saber quem confiar. E uma coisa que é maravilhoso, o Espírito Santo não nos deixa ser enganados. O inimigo pode até tentar, mas chega uma hora que o Senhor fala, não, agora chega, agora meu filho vai saber da verdade. Agora minha filha vai ver quem é essa pessoa. E a pessoa mesmo se entrega. Aí Jó mostra pra nós, independente até disso, né, irmão, que você falou. Se o cara não for amigo de verdade e for falso, até esses a Bíblia fala que a gente tem que amar. Você vê que é mais difícil. Né? Sim. Porque eu amar o Senhor é muito fácil. Eu até chamo para meu paizão aqui nem dele. Mas e o cara que pisa no meu carro e Então. me apunhada pelas costas? Exatamente. Aí é que é o bicho pega. É isso que eu falei, é aí que a maioria das pessoas caem, porque não, eu não sou obrigado a amar isso. E é sim. A palavra de Deus fala que é. E não é fácil. Não é. É só pela graça de Deus. Amém? Então o que nós aprendemos com a vida de Jó é que apesar de todo o seu sofrimento, a Bíblia não esconde que ele foi humano, que ele teve suas fraquezas, que ele teve suas limitações. Mas acima de tudo, ele manteve a sua fé em Deus. Olha a conclusão aqui. Nessa lição vimos o dilema de Jó. Desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus, nem o amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas contempla, sem contudo participar do seu drama, tem dificuldade de entender o seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento do corpo ferido de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Amém? Aí entra aquilo que o Ricardo colocou. Se nós simplesmente lermos por cima o texto, sem nos aprofundarmos no contexto, nós vamos entender que Jó estava querendo suicidar-se. Mas ele não queria. Ele queria não ter nascido, para não ter passado pelo que ele passou. Amém? E que nós possamos, a exemplo de Jó, permanecer firmes, mesmo diante das piores adversidades. Que nós possamos ter Cristo como nosso centro, como centro da nossa vida, como nossa rocha. Que possamos estar enraigados mesmo. Que mesmo acontecendo, claro que nós esperamos que isso nunca venha acontecer, mas que se caso acontecer alguma catástrofe ou algo tão estarrecedor a ponto de nós desejarmos não ter nascido, que o Senhor continue sendo a nossa referência, continue sendo o nosso centro, para que possamos manter o nosso lugarzinho lá no céu, garantido, quando Ele voltar. Amém? Amém. Deus abençoe cada um. Os amados aí, se tiverem dúvidas, deixa o like de vocês aí, eu vou partilhar depois no grupo, lá no canal do YouTube, pesquisa lá Cláudia Salomão, vai aparecer lá meu nome, Arte Fé é o nome do canal. Dúvidas, não gostou também, coloca lá se não gostou, por que não gostou. Tiver sugestões, coloque também. Que Deus abençoe grandemente a vida de quem esteve aqui, de quem está assistindo e de quem vai assistir. E até semana que vem, se Deus quiser.